habita em nós, que habita nas nossas vidas, Pai. Deus querido, nos ajuda a reconhecer, Senhor. Nos ajuda, Pai, na nossa falta de fé. Aonde muitas vezes, Senhor, nós somos levados, Pai, a lugares que não queríamos. Mas hoje, Pai, nós entregamos o nosso coração nas Tuas mãos, crendo que o Senhor já começou essa obra, Pai. E como Paulo diz, nós estamos totalmente ali com a certeza no nosso coração que a obra que Ele começou nas nossas vidas, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós Te adoramos, Pai. Nós entregamos o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, eu quero transmitir uma palavra à tua vida nessa noite, falando a respeito do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu quero intitular essa palavra dizendo: pede-me o que queres que eu te faça. O que você quer nessa noite? O que você quer de Deus nessa noite? O Senhor falou que pode fazer todas as coisas sobre a nossa vida. O que você quer? Qual é a tua palavra nessa noite? Se você expressar o teu coração diante da presença de Deus, Ele fará coisas maiores sobre a sua vida. Quem crê nessa palavra? Ali em João capítulo 15, versículo 16, a palavra diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, eu vô-lo conceda. Aqui nós vemos a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, dizendo algo ao nosso coração: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, aqui Jesus está falando no seu nome, o Senhor falou: eu concederei. Não é o Marcelo e nem qualquer outra pessoa, mas sim o poder do Espírito Santo que habita na sua vida. Não é o homem, não são as palavras de ninguém que vai mudar a nossa história. E a palavra do Senhor diz: não é você que escolheu a Jesus, é o contrário. A palavra do Senhor também fala que Ele já escolheu a nossa vida desde o ventre materno, antes da nossa formação. Deus já tinha um amor tão grande pela humanidade, que só bastaria agora reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ter uma expectativa de vida maior e melhor do que aquilo que nós podemos viver. E eu creio, querido, que todo aquele que, quando caminha diante de uma certeza, diante de uma palavra, nós podemos nos lembrar do dia da nossa conversão. Não aconteceu por acaso. Deus foi trabalhando dentro das nossas vidas. Algumas pessoas teve histórias boas para se achegar a Jesus, mas outros nem tanto. Talvez o peso bateu na sua porta, a tristeza, talvez o dia a dia, os pecados, talvez a situação, mas um dia Jesus encontrou a nossa vida, porque nós reconhecemos. Ele já havia nos escolhido, Ele já sabia que a nossa vida seria dele, e que a nossa vida agora teria que ser mudada e transformada pela presença do Senhor. Então não é nós que escolhemos caminhar com o Senhor, é Ele que nos escolheu. E é Ele que falou: pode pedir o que quiseres ao teu Pai. E nós, querido, precisamos entender por que as coisas não dão certo na nossa vida. Porque o homem já nasceu com a situação adâmica. Pegue uma criança que tenha lá seus 2 anos de idade, que talvez já fale, ande, que faça coisas, talvez você já teve experiência na tua casa. Ela faz birra, ela pega as coisas, joga no chão, ela fica ali o tempo todo fazendo coisas erradas. E aí você, como pai, mãe, ou talvez aquele que está educando essa criança, fala assim: eu nem ensinei ela a fazer isso, eu nem falei nada para ela fazer isso.
Sabe por quê, queridos? Porque nós já nascemos com a condição adâmica dentro da nossa vida. Nós já nascemos com o pecado. Nós já nascemos com coisas ruins dentro de nós. E que aí o pai e a mãe precisam ensinar agora a criança a caminhar. E aí nós falamos, isso é o processo da educação. É você pegar a criança, como Provérbios 22 diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela ficar velha, ela não se desviará desse caminho. Mas nós pais falamos assim, Senhor, eu sou tão coitadinho, porque o meu filho agora não está nos teus caminhos. Não caminha contigo. Mas a palavra do Senhor diz, ensina a criança, gaste tempo. Ministre ao coração dela. Fale com ela. A presença do Espírito Santo, querido, quando nós ensinamos a criança no caminho que ela deve andar, ela vai ser e crescer com esse caminho, crescer diante da palavra. Isso não é responsabilidade dos outros, é responsabilidade da nossa vida. Nós ensinamos a criança em tantas coisas, como andar, como falar, como se comportar em família, porque muitas famílias têm os seus costumes. Eu lembro que desde pequeno meus pais, hoje, nem existe isso, nem ensinei a Gabi a respeito desse assunto, mas nós chegávamos nas casas dos tios, tinha que pedir a bênção. Cheguei lá, bênção, eu tinha um tio que tinha que beijar no rosto dele. E aí eu já tinha seus 12, 13 anos, eu falava, tio, não precisa beijar, né? Não, beijar não, né, tio? Também é demais, né? Não, vem aqui, dá um beijo. Está pensando que eu dormi com você? É assim ou não é? Pensou que eu dormi com você hoje, rapaz? Vem aqui. E eu lembro, querido, de várias vezes, a minha mãe pedir para mim fazer algo, às vezes na casa dele. E eu falava assim, mãe, não vou fazer, tal, não sei o quê. Ele vinha e falava assim, ei, rapazinho, você está pensando o quê? Obedece tua mãe. Na frente da minha mãe ele falava. E não falava assim, rapazinho docinho, ai meu docinho, não. Ei, rapazinho, obedece tua mãe, hein? E aí eu ia lá e obedecia. A mãe não ficava brava. Amém, irmãos? Não ficava brava, porque o irmão dela, né, chamou a atenção do filho dela. Não, ao contrário. Ela se calava e falava assim, pelo menos tem alguém aqui exercendo autoridade, ele vai fazer. É verdade ou não é, queridos? Hoje nós queremos ensinar a criança no caminho mais brando possível. Pode fazer qualquer coisa, pode caminhar de qualquer maneira. Mais brando possível. Não, eu respeito a posição dele. Mas quando ela crescer, todo esse respeito, querido, chama a atenção do nosso coração. Nós temos a responsabilidade, igreja. Nós não podemos perder o sentido da palavra. Essa responsabilidade é dos pais. E o pai falou para Jesus nesse versículo, em meu nome, porque você estará comigo ali na terra. Em meu nome, pode pedir ao pai, porque ele vai conceder. Sobre a sua vida, ele está dando uma direção para nós. Ele está dando um caminho para a nossa vida. De que maneira nós devemos fazer? Em nome de Jesus. As cadeias serão quebradas. Em nome de Jesus, a cura virá sobre essa pessoa em nome de Jesus. A libertação virá sobre essa pessoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa pessoa será salva em nome de Jesus. Não é no nome da pessoa. É no nome de Jesus. E nós precisamos entender, querido, que se na vida comum dessa terra nós temos ensinamentos, o Pai deixou a palavra para nos instruir e colocar sobre a nossa vida. Doa, querido, às vezes dói.
Às vezes nós temos que mudar o curso, tomar uma decisão diferente e até converter a nossa vida. Em algumas áreas, percebe que sempre Deus coloca pessoas na nossa vida para que seja um processo de santificação para nós, para a nossa vida. Eu dei um exemplo pela manhã, de que você está dirigindo no trânsito, e aí você dá uma fechada em alguém. E aí você vai tentar, né, se conciliar com aquela pessoa, né? Aí você abre o vidro e fala, ô querido, me perdoa, tal. E a pessoa está lá, está cuspindo no vidro do carro dela lá. E tão brava que está, buzinando. Deus te abençoe. Você sobe o teu vidro e continua dirigindo. É assim que nós devemos fazer, não é? Porque infelizmente acontecem coisas no trânsito. E às vezes por metro quadrado, num trânsito, tem muito nego ruim no meio do caminho, né? No metro quadrado ali que você está dirigindo. Eu falo para a Silmar, eu falo, mas nesse metro quadrado de pista aqui de rua tem muito nego ruim dirigindo. Tem que dar uma pulverizada aqui. Porque às vezes acontece na nossa vida. Mas se você for tentar explicar para a pessoa, você acaba ficando bravo também. Você acaba discutindo, você acaba se enfurecendo. Mas nós esquecemos, querido, que o Espírito Santo habita dentro de nós. Que o Espírito Santo está nas nossas vidas. Que o maior processo que o Senhor deixou sobre a nossa vida foi esse. Ele falou para os seus discípulos ali, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo sobre a sua vida. Então tem a palavra em Marcos, capítulo 9, se você puder abrir lá em Marcos 9, nós vemos lá a mensagem daquele jovem possesso. E eu meditando nessa palavra, querido, versículo 14 de Marcos 9, a palavra diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia espumando, e perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Diga aleluia. Queridos, se Jesus estava no meio daquela multidão, olhando para aquela multidão, viu os escribas discutindo, e viu os discípulos ali, sem ter uma resposta, Jesus se aproxima e pergunta: o que está acontecendo? Aqueles homens falam: não, é porque eu tenho um filho, ele é jovem, e ele está dessa maneira, que nós já lemos aqui. E Jesus nem pergunta para aquele homem, para o pai da criança, o que ele tem, ele já vai falando. Ele já vai demonstrando: não, ele tem ficado dessa forma, ele tem ficado dessa maneira, ele tem ficado nessa situação, ele tem isso, ele tem aquilo. Sabe, queridos,
o Espírito Santo trouxe algo dentro do meu coração dizendo assim: até quando nós só vamos falar? Nós só vamos dizer o que acontece. Nós só vamos ficar fazendo as coisas. Nós só somos pessoas que fazem coisas. O que é fazer as coisas? Eu vou para a igreja e acho que estou fazendo bem sobre a minha vida somente. Mas eu só vou para a igreja. Eu vou para aquele momento de oração, mas eu vou para aquele momento de oração, mas a minha vida não está ali. Os meus pensamentos, a minha posição, a minha forma, não está ali. Eu só vou até aquele lugar. Eu leio a palavra, mas eu só leio a palavra. Conheço a palavra, tenho ela na minha vida, mas ela não está atada ao meu pescoço, como o próprio Provérbios diz, capítulo 3. E nem escrita no meu coração. Até quando, querido, nós vamos continuar deixando o Espírito Santo de lado? Não reconhecendo Ele como Deus na nossa vida. Porque, amados, aquele pai, ele chega, ele só fala o que acontece. Ele está dessa forma, ele está dessa maneira, o demônio já tentou matar ele várias vezes, e ele só está no isso, naquilo e naquilo outro. Sabe, amados, quantas pessoas que não conseguem crescer em Deus são aquelas que criticam e não fazem nada. Que ela vai em algum lugar para criticar. Que ela vai em algum lugar somente para levar uma palavra de peso. Ela não entende que o poder de Deus está sobre a sua vida. E que ela pode fazer algo maior. Quando Jesus chega em Caná da Galileia para fazer aquele casamento, o milagre acontecer na vida daquele casal, Maria, sua mãe, chega e fala assim: Jesus, está acabando o vinho aí agora. E eu acho demais o que Jesus fala. Mulher, o que tem eu contigo nessa situação? Não é chegada a hora. Às vezes, amados, nós não entendemos o processo de Deus dentro da nossa vida, para nós não só deixar de fazer coisas, mas sim deixar o Espírito Santo mover dentro de nós. Deixar o Espírito Santo chegar no momento certo da nossa vida. Deixar de reproduzir: eu venho para a igreja, eu venho para pregar, estou fazendo coisas. Mas isso não é o suficiente para o poder de Deus. Fazer coisas não é suficiente. Aquelas que se colocam muitas vezes em dúvida: mas eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo outro. Então só tem feito. É importante, faz parte do processo. Mas não é o tudo. Não é aquilo que verdadeiramente está dentro do coração daquela pessoa. Então, quando nós vemos o milagre acontecer na nossa vida, é quando nós só deixamos de fazer, mas nós também vivemos aquilo lá. Nós mergulhamos na presença do Senhor. E o Espírito Santo toma conta de nós. Davi, olha que nem o Espírito Santo naquela época habitava ainda, mas ele tinha Deus como tudo na sua vida. Então, ele tem lá o profeta Samuel. O profeta Samuel, um pouco antes, chega para Saul e fala assim: Saul, você vai entrar, vai matar o rei, vai pegar tudo que tem dentro daquela nação, vai matar, vai exterminar tudo, volta e está tudo bem. Saul vai lá, pega o rei, porque dá que outras nações entram em guerra, então ele quer um acordo, traz o rei para dentro da sua casa, e alguns bois, porque tinha alguns saudáveis no meio, parafraseando a história. Mas o profeta falou para ele, a voz de Deus, falou: não é só fazer, você entrou, fez, guerreou, conquistou, atribuiu sobre a sua vida, mas o que eu te mandei fazer, você não fez. O profeta Samuel chega naquele lugar, pega a espada: que balido de bois são esses? Por que isso? Porque tudo tem uma justificativa na nossa vida. Amém? Nós só estamos fazendo coisas, nós estamos demonstrando coisas,
quando nós estamos com o coração assim. E nós vamos lá e Saul fala, não, é porque os bois eram sadios, né? E o rei dá que a gente precisa de um ajuste. Depois, um pouco mais para frente, Samuel toma a espada de Saul, mata o rei e fala, acaba com tudo isso daí. E falou, hoje, Saul, você perdeu o seu reinado. Quando nós só fazemos coisas, querido, não atrai a presença de Deus. Nós somos religiosos quando nós só fazemos. Nós só mudamos a nossa forma de viver e colocamos na nossa vida, não, eu faço, mas isso não é o tudo. Porque os dias da adversidade vêm sobre nós. Saul perde o reinado. Samuel unge Davi. Davi agora está no palácio, a guerra acontecendo, e ele está lá todo divertido, lá no seu palácio, um lugar muito bonito. E ele olha para Betseba lá embaixo, pede para que ela suba, comete um adultério, e o pior de tudo, vira um assassino ainda. Errou. Mas Davi não só fazia coisas, preste atenção, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Há conserto na nossa vida, diga aleluia. Há conserto na nossa vida. Davi reconhece aquela situação e talvez escreve o Salmo 51, o salmo de maior dor na sua vida, de maior tristeza para ele mesmo. Ele reconhece o seu erro, querido, mas não faz dele um homem ruim. Faz um homem cheio da presença de Deus, porque o seu reinado, Deus fala para ele próprio, Davi, a espada jamais se apartará da tua casa, mas aquilo que eu prometi, eu serei fiel e cumprirei. A tua família sempre estará no trono. Eu prometi. E Salomão vai lá, assume o reinado de Davi, e Salomão, da metade para frente do seu reinado, pisa na bola. Mas Deus não tira o reinado de Salomão. Sabe o que nos leva a isso, querido? Que não é só fazer. Deus está olhando para nós por aquilo que nós vivemos. E quem vive reconhece a presença do Espírito Santo na sua vida. Reconhece que tem perdão e tem que liberar perdão. Reconhece que tem conserto e tem que encontrar o conserto. Reconhece na sua vida que errei e agora eu preciso me restituir. Eu preciso voltar atrás. Eu preciso colocar a minha vida diante do altar do Senhor. Ah, mas é fácil, pastor, fazer essas coisas? Claro que não. Quem falou para você que é fácil? Fácil é pecar. Fácil é fazer coisas. Fácil é colocar a nossa vida, querido, em primeiro lugar nas coisas. Ah, eu conheço, eu tenho essa palavra, mas viver a palavra é se humilhar diante de Deus. É se colocar diante do altar do Senhor. Viver a palavra é entender que há o poder de Deus dentro de nós. A presença do Espírito Santo está sobre a nossa vida. E aonde há pecado, querido, não há presença de Deus. Se nós queremos ser transformados por Deus e trabalhados pelo Espírito Santo, nós podemos entender, querido, o João 16, versículo 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, aquilo que não foi revelado. Quem vai te dar? Quem vai colocar sobre a sua vida? Quem vai estabelecer sobre a sua vida? Quem vai tocar no teu coração? Quem vai agir no teu coração? Porque, amados,
Nós podemos falar para o homem, fala para essa pessoa e orienta ela. Quando ela está errada, e você tenta orientar ela, até Provérbios diz, cuidado, porque ela não quer te ouvir. Ela já tem o seu conceito, o coração dela foi formado, isso se chama fazer, querido. Ela só está fazendo coisas. Ela já tem uma opinião formada, não aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que Deus tem estabelecido sobre a sua vida. E sim, a palavra de Deus vem sobre nós, ela manifesta sobre a nossa vida, e ela sabe do propósito que ela tem sobre nós. Romanos 8, 28, a palavra do Senhor, diz assim, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, termos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aqui está falando sobre uma cidade, querido, que havia muitos pecados. E aqui, o profeta Isaías já está declarando isso sobre nós. Falando a respeito dessas coisas, se nós não enxergássemos o poder de Deus sobre a nossa vida, nós teríamos nos tornado como essas pessoas, como Sodoma e Gomorra. Quem se lembra da história, a história de Ló, que entrou nessa cidade, sua mulher sai de lá olhando para os prazeres daquela cidade e se torna uma estátua de sal, porque o seu coração estava ali. E nós, querido, precisamos entender o que é fazer e o que é viver na nossa vida a presença do Espírito Santo. O que é nós cultivarmos isso de nós. Nós temos colocado à vista dessas situações em nós. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Nós podemos entender, querido, sobre as coisas ruins desta terra. Então você passa, igual quando nós estávamos morando no sítio, eu saí tarde de Itupeva e estava indo já, à noite já. E aí eu peguei aquela estradinha de terra e vi ali como se fosse uma fogueira quem olha de longe, mas chegando perto eu sabia já o que era. Era um trabalho ali de macumbaria. Mas eu estava com pressa, eu falei assim, na volta eu resolvo essa história. Deixa que na volta eu paro aqui e tento resolver. Mas eu estava muito atrasado, cheguei em casa, peguei a Silmara, aquela noite de quinta ainda eu ia ministrar. Quando eu estou voltando, minha querida esposa olha para aquilo lá, o que é aquele clarão lá na frente, lá, Má? Aí eu lembrei, é um trabalho de macumbaria, mano. Então a gente precisa parar e quebrar esse trabalho. Não, mamãe, a gente está... Não, vamos parar logo, vamos parar agora. Tal. E eu encostei o carro ali, peguei o óleo da unção e estou lá, né? Mas quando eu desci, olho para frente, no final da rua assim, já vinha outro de frente, já de carro, vindo de carro. Falei, vai achar que eu estou fazendo aqui o negócio aqui, mas tudo bem. E eu estou lá, está quebrado em nome de Jesus, e todo mal contra essa pessoa, e o fogo caindo, e o céu descendo naquele lugar. Quando eu olho, o cara está passando bem devagarzinho, olhando para a minha cara. Mas tudo bem. Maior é o que está comigo do que aquilo que está no mundo. Não é assim que a palavra do Senhor diz? Eu não sei, querido, mas está sendo feito algo contra a vida de alguém ali. Eu não sei quem é. Mas eu sei que eu sou um servo de Deus. E que eu tenho que caminhar em santidade para parar naquele lugar e quebrar aquele mal. Porque o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. Amém, igreja? Eu não posso olhar para aquele trabalho e falar assim, não, hoje não foi bom o dia não, viu? Hoje eu estou até com medo da linguiça, achando que é cobra já. Porque hoje o dia não foi legal. E aí, querido, nós podemos dizer para dentro de nós, e a presença do Espírito Santo que habita dentro de nós? Se eu sou servo do Senhor, e eu tenho a presença de Deus na minha vida, porque todos aqueles que recebem o Senhor como Senhor na sua vida, têm o Espírito Santo dentro de você.
Então você não precisa de alguém habilitado para fazer a obra que o Senhor já designou à sua mão. Você não precisa de um ungido. Você não precisa de um pastor. Você não precisa de ninguém. Você precisa, querido, estar com o teu coração na presença do Pai para fazer a obra dele e deixar a obra dele se manifestar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque você é um servo do Senhor. Tem servo do Senhor aqui nessa noite? Porque quando nós somos servos do Senhor, querido, nós sabemos o que o Pai está falando conosco. E o que temos dentro do nosso coração é a percepção daquilo que Deus já está movendo. Eu não sei que bem eu fiz para alguém ali, mas Deus me colocou naquele lugar para fazer algo. E se você tiver medo de colocar a mão nessas coisas? Ah, nessas coisas eu não coloco a mão não, hein? Ah, daqui pega em mim. Daqui vem alguma coisa contra a minha vida. Pensa, querido, Deus te chamou. Não foi você que escolheu. Deus te chamou. Não foi uma escolha tua. Ah, eu caí de gaiato. Não. E ontem à tarde eu estava meditando sobre o livro de Jonas. E quando você começa a meditar naqueles livro pequeno, e você começa a meditar, você vê que Deus manda ele ir para Nínive, mas ele pega o navio e vai para Tarsis. Em alto mar tem uma tempestade. Aonde o abençoado vai? Dormir. Ele desce no porão do navio lá, e o navio quase indo a naufrágio. E aí um homem desce lá e fala assim: meu filho, nós estamos lançando todas as coisas no mar, para não morrermos nessa tempestade. E a palavra, querido, diz que todo aquele que estava naquele navio, não era mais nem peça a Deus, a peça a qualquer Deus. O Deus que você serve, peça aí, porque esse navio vai afundar. E aí leva Jonas. E um homem tem a coragem de perguntar: querido, aonde você é mesmo? Leia lá, capítulo 2. Da onde você é mesmo? Eu sou hebreu. Ah, você é hebreu? E sirvo ao Deus vivo. Ah, você serve ao Deus vivo? E por que você está aqui? Não, porque ele pediu para mim ir para uma cidade e eu estou indo para outra. Então não precisa mais lançar a carga fora, pode me lançar no mar, o problema sou eu. Mas eles relutam em jogar Jonas ao mar. Eles tentam ainda, mas ainda o mar vai se enfurecendo cada vez mais. E aí chega uma hora que eles pegam Jonas e falam assim: meu filho, não tem jeito, é você mesmo. É melhor você do que toda a tripulação e todo mundo que está dentro desse barco. E pega Jonas e joga na água. O mar se acalma. A palavra diz que vai um grande peixe, vai lá e engole Jonas. Ele fica no ventre daquele peixe 3 dias. E é cuspido aonde? Em Nínive. Aonde você deveria ir, meu filho? Já que você não foi de barco, você vai de peixe agora. E ele chega naquela cidade com furor, achando que ninguém ia se converter. Ao contrário, houve uma grande mover de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já tinha um negócio naquela cidade. Era uma cidade de prostituição, uma cidade de pecado, uma cidade que nenhum povo hebreu queria entrar naquele lugar. E ele entra lá e fala assim: se vocês não aceitarem o Senhor, vocês vão ser submetidos, tal. E pregou e desceu a bota. Ele não desceu as pantufas do Evangelho. Ele desceu as botas do Evangelho ali. Desceu o cacete em todo mundo, aleluia. Falou: se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. O rei abre um jejum, se veste de pano de saco de cinza, se joga nas cinzas, e toda aquela cidade é salva, por causa de uma palavra. Mas o pior de tudo, é que Jonas encontra um ramo de abóbora. O pior de tudo, querido,
é que ele só faz coisas. E ele vai para debaixo daquela boboreira lá e fica contemplando, ai que planta linda, e fica lá, e num dia nasce, no outro dia ela morre, quase morre Jonas por causa da abóbora. Sabe por quê, queridos? Porque só está vinculado a fazer coisas. Só está vinculado a ter coisas. Ah, eu tenho, é só fazer, é só fazer, é só fazer. Mas, querido, quando nós vivemos, o fazer é importante, mas o viver é extraordinário sobre a nossa vida. Nós reconhecemos o poder de Deus, nós reconhecemos que Deus está naquele lugar, que Deus está ali ministrando em cada detalhe, qualquer um. Talvez você entrou nessa noite na casa do Pai e falou, eu só vim para o culto. Mas o Deus vivo, poderoso, que habita na tua vida, Ele tem preparado coisas maiores sobre a sua vida. Algo que você não está nem esperando. Ele já está planejando, como Ele planejou na vida de Jonas. Para aquelas pessoas de Nínive. Ele está planejando para as nossas vidas, há um propósito de Deus, quando a presença do Espírito Santo habita dentro de nós, há uma palavra sobre a nossa vida, e nós nos alegramos, porque temos a presença do Senhor em nós, porque Cristo, querido, Ele veio fortalecer a sua igreja, Ele não deixou abandonada a sua igreja. Agora, Atos 2, fala que o Pentecostes desce sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles homens que estavam ali reunidos, e muitas palavras vêm sobre aquele lugar, pessoas que eram improváveis, que não sabiam falar língua nenhuma, mas naquele lugar, muitos que estavam vindo ali fora, falou, como esses homens conseguem falar nas nossas línguas? Porque a presença do Senhor habitou naquele lugar, e a igreja começou a crescer, e começou a ser plantada, e começou a ser ali, querido, instrumento do Senhor na nossa vida, porque homens e mulheres se reuniam naquele lugar, para buscar a presença do Espírito Santo. Ele visita Paulo na cadeia, ele visita as irmãs em oração na cela, junto com Pedro ali, e aquelas portas se abrem, e Pedro sai naquele lugar, bate na porta, acha que é um fantasma, mas não, Pedro era que estava ali, porque Deus começa a mover o sobrenatural, porque a presença do Espírito Santo começa a habitar, e coisas extraordinárias começam a acontecer, porque aqueles homens